paz do Senhor, queridos bereanos, até que enfim nós conseguimos nos encontrar, né? Pelo YouTube via vídeo. Então é um prazer imenso estar com vocês. Agora vocês podem me ver, a gente vai poder interagir melhor, né? Através dos nossos vídeos também. Vamos continuar com o WhatsApp, viu? Eu tenho aqui a lição que eu vou passar para vocês, o estudo e os complementos. Eu não vou deixar de mandar para vocês, mas eu vou continuar mandando pelo WhatsApp. Tá bom? Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de poder estar gravando esse vídeo com vocês e agradeço também ao Wilson. Ele está aí atrás da câmera, né? Fazendo a filmagem. Quando vocês orarem por mim e por minha família, por favor, incluam o Wilson nas suas orações. Ele, a Zuleia, sua esposa, e a Amanda e o Lucas Davi, que são seus filhos, tá? Então nós dois estamos aí formando uma equipe forte para trazer até vocês esse estudo via vídeo. Não é uma coisa perfeita, né, como vocês podem ver, mas é uma forma que a gente tem de começar a nossa comunicação e vamos aperfeiçoando aí ao longo da jornada, tá bom? Muito bem, nós estamos começando o nosso primeiro vídeo, mas a lição já é a lição número 4, que nós vamos falar sobre o corpo humano, a maravilhosa dádiva de Deus para nós, que é o corpo humano. Eu estou aqui com uma revista, Ultimato, uma revista que eu gosto demais, e queria ler um pedacinho para vocês, depois eu vou deixar, tá? Isso aqui para vocês, mas só para a gente introduzir aqui, diz que Deus é incomparável. Ele é o inventor desse fantástico corpo humano que tem 206 ossos, mais de 600 músculos, 2 trilhões de células vermelhas para transportar o oxigênio, 3 bilhões de células brancas para combater as doenças, 13 bilhões de células nervosas, 4 milhões de receptores na pele que permitem distinguir o frio, o calor, a dor e o prazer. Sem falar no computador mais complexo do mundo que está na cabeça do ser humano. E também ele faz uma menção do nariz. O nariz trabalha como uma paleta com uma paleta de 400 a 500 cheiros que ele identifica e memoriza com facilidade. Gente, só uma palhinha do que de fato é esse maravilhoso corpo humano que Deus nos deu. Só que Deus não fez isso à toa, né, gente? Deus deu porque Ele queria que nós tivéssemos cuidado com o nosso corpo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, foi por isso que Deus nos deu esse corpo. O corpo foi dado para que nós fôssemos casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria justamente de dar essa ênfase no nosso corpo como casa de Deus. Hoje em dia dá-se muita ênfase no corpo no sentido assim de que nós devemos viver com qualidade de vida e obviamente nós não somos contra. Temos que ter qualidade de vida, temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que dar o melhor de nós para podermos viver bem até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Eu nem preciso de muito material para isso, porque você num clique você vai encontrar. Tem aplicativos para você viver bem, maravilha. Só que para falar dessa coisa da casa de Deus, da morada de Deus, a gente já não encontra muita gente disposta, não. Tem até gente que quer, mas o preço a ser pago no sentido de que você tem que ter a disciplina, a sensibilidade, a obediência de viver segundo os parâmetros de Deus, aí a gente já não encontra muita gente disposta, mesmo no meio evangélico, a participar disso, não. Então, vamos observar o corpo no sentido espiritual, no sentido de casa de Deus, no sentido de morada de Deus. E a Bíblia diz ainda, na continuação aqui no versículo 17 de 1 Coríntios 3, se alguém destruir o templo de Deus ou o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós vemos aqui uma advertência do apóstolo Paulo para nós, para que nós não profanemos. O que seria profanar? Profanar é desrespeitar a casa de Deus, que é santa. Deus nos deu esse corpo para que nós pudéssemos viver em santidade. E nós precisamos buscar
colocar o corpo nesse parâmetro. Assim como nós muitas vezes buscamos qualidade de vida, nos exercitamos, cuidamos da nossa saúde, vamos ao médico e fazemos tudo direitinho, cuidamos da nossa alimentação, nós também precisamos ter o mesmo ou mais ainda cuidado com essa casa que é o nosso corpo e que nos foi dado para ser morada de Deus, morada do templo do Espírito Santo de Deus. Agora, por que tanto cuidado com isso? Porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são interligados. Então não adianta só eu cuidar da minha alma, do meu espírito, ou seja, do homem interior, se eu não tiver todo um cuidado com o homem exterior também. Então tem que ser uma coisa conjugada. O físico e o espiritual estão relacionados. Então, esse cuidado ele tem que ser simultâneo, ele tem que ser ao mesmo tempo. E como é que a gente cuida disso? Como é que a gente cuida disso? A gente cuida disso através do cuidado com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Lembra que eu falei para vocês na semana passada a respeito dos sentidos da alma? A alma se expressa através do corpo e ela peca através do corpo, e é através dos sentidos que nós somos tentados. Então nós temos que tomar muito cuidado, nos mantendo puros interiormente e exteriormente. Olha, por exemplo, quando você vê um filme, né? Um filme que não é muito apropriado para um cristão ver, mas você vê o filme do começo ao fim. Você já reparou que depois você começa não se sentir bem? É como se você tivesse comido uma comida que não fez bem para você. Você começa a passar mal, dá um mal-estar no estômago, né? O negócio não fica bem. Você diz assim, eu comi alguma coisa que não me caiu bem. A mesma coisa acontece com relação ao nosso corpo espiritual, né? A nossa vida espiritual. Às vezes você digere alguma coisa através daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, que você percebe que não fez bem para o seu espírito, não fez bem para a sua alma. Então, automaticamente, aquilo pode gerar, né? Isso que você ingeriu para o seu homem interior, pode gerar uma alimentação espiritual, né? No mundo espiritual, inadequada, que pode levar você ao pecado. Então, tome muito cuidado, sabe? Seja muito seletivo. Como uma pessoa... Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Eu sou uma pessoa de estômago fraco. Não é qualquer coisa que eu como que me cai bem. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que vai para o restaurante comer frango, porque eu tenho receio de experimentar uma coisa nova e não me fazer bem. Eu tenho muito medo de comidas novas, porque não me cai bem. Eu não tenho problema nenhum de estômago, não tenho nada. Só que é muito fácil uma comida não me fazer bem, né? Então eu fico atenta o tempo inteiro. Todo lugar que eu chego eu olho, não sei se eu como, não sei se eu não como, eu acho que eu não devo comer, na dúvida eu não como. Então nós devemos ser seletivos assim na nossa vida espiritual. Tá com dúvida? Será que isso vai fazer bem para a minha vida espiritual? Tá na dúvida? Não assiste, não lê, não veja, né? Não deixe os seus sentidos se embaraçarem com coisas que você sabe que você pode passar mal espiritualmente depois, tá? E uma outra coisa interessante seria nós respondemos a pergunta, como é que eu profano o meu corpo como templo de Deus, né? Como é que eu desrespeito o meu corpo? Como é que eu destruo o meu corpo, que é templo ou casa do Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus? E eu gostaria assim, de deixar pelo menos 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é um que está super em voga hoje, que é a questão da pornografia. Por isso que eu falei da questão de ver, né? A pornografia tem sido uma coisa que tem destruído demais as pessoas. É uma obra da carne que está em alta hoje em dia, né? A gente vê lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, as obras da carne. No meio daquilo tudo a gente vê vários pecados de ordem sexual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da pornografia. Por quê? Porque ela vem sem a gente pedir. Você está lá no Google preparando a sua aula, seu estudo para o teu grupo, né, para a tua escola dominical, e de repente
pula ali na sua frente alguma coisa relacionada à pornografia. E muita gente não consegue resistir, clica e vai por um caminho. E agora ainda tem um sistema que, dependendo do tipo de procura que você faz, depois você fica recebendo mais informações ainda, porque você clicou num determinado site e de repente mais coisas vêm porque você mostrou interesse naquilo ali. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa parte sexual tem se tornado tão forte e tem destruído muitas pessoas. Eu vou colocar para vocês, eu vou deixar para vocês um link também de um depoimento de uma pessoa, aí já falando da ideologia de gênero, que também está relacionada à questão sexual, depoimento de uma menina que quis fazer a transformação, né, de se tornar um rapaz, e como foi todo o processo e como ela está arrependida hoje, porque você vê, a questão da pornografia e da sexualidade desordenada tem produzido pessoas completamente desnorteadas, e o depoimento dessa menina é forte, e eu acho que vale a pena você até levar para o seu grupo de estudo ou até ler para a sua ciência, né, para que você saiba a quantas o mundo anda com essa loucura. Uma menina de 17 anos que foi vítima dessa saga, né, de ideologia de gênero que está em voga agora. Uma outra coisa que também pode denegrir a nossa imagem como casa de Deus, como templo de Deus, é a questão da vestimenta, que parece que hoje em dia ninguém liga muito, né? Antigamente acho que era um pouco mais sério, isso era assim mais pesado. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém liga muito para isso. Mas a palavra de Deus ainda continua batendo nessa tecla da indecência, da sensualidade. E outra coisa, antigamente falava-se muito para a mulher. Ah, porque a indecência, por causa da sensualidade. Só que hoje os homens também estão dentro da mesma panela, viu? Tá tudo envolvido na mesma situação. E eu vou deixar para vocês, com relação à mulher, as vestimentas femininas, eu vou deixar um vídeo, até com Helena Tanuri, da Igreja Batista de Lagoinha, aconteceu num dos congressos do Diante do Trono lá, muito legal. Dá pra gente rir bastante, mas se conscientizar bastante também de como que a mulher deve se cuidar sobre as suas vestimentas. E sobre o homem, existe hoje uma expressão chamada metrosexual. Metro vem de metropolitano e sexual vem mesmo da questão do homem que cuida da sua aparência para ser um pouco mais sexy, digamos assim, para as mulheres, né? Então hoje nós sabemos que os homens estão malhando para ficar com o corpo sarado, bração, se depilando, né? Para ficar com um peito bonito, aquela coisa toda, gosta de andar sem camisa, faz uma tatuagem, enfim. Aí depois ele coloca uma roupa bem apertadinha, que é para poder o pessoal ver que ele está com o corpo sarado e chamar a atenção. Isso é nada mais, nada menos do que uma sensualidade. Dependendo do nível de vaidade que ele tem, ele acaba se enquadrando nos metrosexuais, que se você quiser pesquisar sobre isso para se inteirar melhor, é bom, viu? Porque a vida inteira somente nós mulheres sofremos demais com esse negócio. Mas hoje em dia a gente está incluindo os homens nisso também, que virou uma coisa meio complicada aí pro lado dos homens também. E aí, tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que eu achei muito legal, que diz assim: a maneira como usamos o nosso corpo não deve distorcer os propósitos para o qual ele foi criado. A maneira como usamos nosso corpo não deve distorcer os propósitos para o qual ele foi criado. Afinal, para que Deus deu um corpo para a gente? Para nós sermos templo do Espírito Santo, para nós sermos morada de Deus, né? Hoje em dia tem uns louvores, pelo menos aqui em Minas Gerais, estão cantando bem uns louvores sobre essa coisa da casa, né? Que o Senhor é morada, pode mudar o que o Senhor quiser, porque eu sou tua casa, muda, transforma, né? Muda a mobília aí de lugar, porque eu sou tua casa, dando a liberdade para que o Senhor mexa no que precisa mexer, como sendo o templo do Espírito Santo, como sendo casa de Deus. Então, nós precisamos também cuidar do nosso corpo, dessa casca. É uma casca que no fim vai apodrecer, vai ser enterrada, se Jesus não voltar, mas enquanto ela está viva, está muito claro na palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
E uma última palavra que eu queria deixar aqui é que você tome cuidado com a obsessão pelo corpo, viu? Tem gente que fica obcecado. Ai, meu Deus, estou com uma gordurinha aqui, estou com, um tchauzinho, meu tchauzinho não está muito bom aqui, uma ruguinha aqui. É uma obsessão pelo corpo que o Brasil se tornou o número 1 em cirurgias plásticas no mundo. Isso não é bom. Claro que a gente tem que se cuidar, mas sem obsessão. Beleza? Vamos combinar assim? Somos servos de Deus e não somos obcecados por nada a não ser em obedecer ao Senhor. Então, e uma terceira coisa que eu queria deixar para vocês aqui é a questão da gula. Crente come demais, né? E muitas vezes acaba extrapolando. Então eu queria acender uma luzinha amarela para a questão da gula no nosso meio também, viu gente? Vamos prestar atenção nisso, porque está lá na lista dos pecados da carne, a glutonaria. Tá bom? E uma palavra de esperança, né, gente? Mesmo se a gente morrer, uma vez eu li uma coisa que eu achei muito legal, e eu creio nisso, tá? Quando a gente morrer, nosso corpo, ele não é uma coisa que é jogada fora, apodreceu, tá lá, não presta mais para nada. Eu li que nosso corpo, ele tem uma semente, que só Deus sabe onde está. E a partir dessa semente, no dia que Jesus voltar, e a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E essa ressurreição é para receber um corpo glorificado. E o nosso corpo glorificado nós receberemos esse corpo glorificado a partir do nosso corpo físico. Então, ainda que ele esteja apodrecido, porque a Bíblia diz também lá em Apocalipse que o mar dará os seus mortos. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos. Então só Deus sabe onde está a semente desses corpos que morreram por aí. E a partir daí, diz a Bíblia, os mortos ressuscitarão primeiro. A partir do corpo, dessa semente que é o nosso corpo, que foi templo do Espírito Santo ao longo da nossa vida, o Senhor nos dará um corpo glorificado. Que boa notícia, né, gente? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos usar este corpo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? Agora vai lá no WhatsApp e pega o complemento que eu deixei lá para você. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.